Mauro concorda em libertar Aníbal e Pedro, com a condição de que Vivi pilote o avião. Fique até o final e saiba de tudo. Resumo da novela Cara e Coroa, capítulos de 28 de abril a 3 de maio, segunda-feira, 28 de abril. Ao ouvir os disparos, Fernanda se dirige às cegas até a cozinha, apaga todas as luzes e aguarda Amorim, armada com um maçarico. Natália pede que Giga a acompanhe até em casa, mas ele se recusa e ela vai sozinha. Fernanda surpreende Amorim, que cai em sua armadilha. Enquanto isso, Cosme tenta contatar os policiais posicionados na mansão de Guilhermina. Natália chega em casa e encontra os agentes mortos. Preocupado, Cosme ordena que todos os policiais sigam para a casa de Fernanda. Amorim faz Natália de refém. Já Mauro sequestra Júlia e a leva para o hangar de Aníbal, terça-feira. 29 de abril. Aníbal se espanta ao ver Mauro invadir o hangar com Júlia sob ameaça. Giga entra em desespero ao saber que Natália foi capturada. Cosme bloqueia todas as saídas de Porto do Céu. Amorim amarra Natália e a leva a um esconderijo. Laurinha e Rômulo percebem o desaparecimento de Júlia. Mauro obriga Júlia a telefonar para Pedro e exigir que ele vá ao seu encontro. Pedro sai de casa em segredo. Mauro ordena que Aníbal abasteça o avião. Miguel percebe a ausência de Pedro em seu quarto. No hangar, Pedro se encontra com Belinha. Quarta-feira, 30 de abril. Pedro implora a Mauro que liberte Belinha e Aníbal, mas ele se recusa. Amorim começa a ter febre, e Natália tenta convencê-lo a deixá-la chamar um médico. Ele contata Mauro e informa que falhou em sequestrar Fernanda. Natália liga para Nadine pedindo ajuda médica. Heitor tenta impedir a médica, mas ela insiste e ele resolve acompanhá-la. Giga e Pepe estranham ao ver Heitor sair com Nadine e decidem segui-los. Na estrada, os dois jovens abordam o carro e pedem carona, deixando os médicos em apuros. Quinta-feira, 1º de maio, Heitor e Nadine tentam esconder a verdade, mas acabam revelando tudo a Giga e Pepe. No esconderijo, Nadine começa a tratar Amorim. Giga e Pepe o seguem e descobrem o local. Heitor se suja com mercúrio cromo, finge estar morto e entra no esconderijo. Amorim reage à emboscada, mas Pepe o apunhala pelas costas, matando-o. Mauro liga para Amorim, mas é Cosme quem atende. Sem perceber, Mauro revela que o avião está pronto. Ele ordena que Aníbal espalhe gasolina no hangar. Fernanda pede ajuda a Vivi para enfrentar Mauro. Sexta-feira, 2 de maio, Fernanda confessa a Vivi que prefere morrer a perder o filho. As duas discutem, e Vivi tranca Fernanda no quarto. A polícia cerca o hangar. Para impedir Fernanda de correr perigo, Vivi se disfarça dela e vai até o local com Miguel. Rubinho fica responsável por vigiar Fernanda. Júlia revela a Cosme que Mauro encharcou o hangar com gasolina. Rubinho encontra Fernanda armada, ameaçando atirar caso ele não a leve até lá. Ele tenta acalmá-la, explicando que a polícia já está agindo. Vivi e Miguel seguem para confrontar Mauro. Sábado, 3 de maio, Vivi interroga Mauro sobre o paradeiro de Belinha. Desconfiado, ele liga para a Ilha do Adeus, onde Margot afirma que a menina não está. Porém, Belinha aparece durante a ligação. Mauro concorda em libertar Aníbal e Pedro, com a condição de que Vivi pilote o avião. Margot afirma que viu Belinha, mas todos acham que ela está confusa. Geninho revela à menina que Marina e Alberto estão por trás de toda a tragédia. Belinha pede que os dois deixem a Ilha do Adeus. Pedro e Aníbal reencontram Fernanda, que se emociona ao ver o filho salvo. O resumo aqui falado pode sofrer alterações, mas está previsto para ir ao ar nas respectivas datas aqui faladas. Inscreva-se para não perder nada.
E é um ponto bem interessante que você observou. Com esse comportamento, ela merece ficar sozinha. Gente, tá todo mundo pensando a mesma coisa. Gente, os atores dessas novelas turcas, autores não, os diretores, eu não sei o que passa pela cabeça lá. E é um ponto bem interessante que você observou. Com esse comportamento, ela merece ficar sozinha. Gente, tá todo mundo pensando a mesma coisa. Gente, os atores dessas novelas turcas, autores não, os diretores, eu não sei o que passa pela cabeça lá. E é um ponto bem interessante que você observou. Com esse comportamento, ela merece ficar sozinha. Gente, tá todo mundo pensando a mesma coisa. Gente, os atores dessas novelas turcas, autores não, os diretores, eu não sei o que passa pela cabeça lá. E é um ponto bem interessante que você observou. Com esse comportamento, ela merece ficar sozinha. Gente, tá todo mundo pensando a mesma coisa. Gente, os atores dessas novelas turcas, autores não, os diretores, eu não sei o que passa pela cabeça lá. E é um ponto bem interessante que você observou. Com esse comportamento, ela merece ficar sozinha. Gente, tá todo mundo pensando a mesma coisa. Gente, os atores dessas novelas turcas, autores não, os diretores, eu não sei o que passa pela cabeça lá. E é um ponto bem interessante que você observou. Com esse comportamento, ela merece ficar sozinha. Gente, tá todo mundo pensando a mesma coisa. Gente, os atores dessas novelas turcas, autores não, os diretores, eu não sei o que passa pela cabeça lá. E é um ponto bem interessante que você observou. Com esse comportamento, ela merece ficar sozinha. Gente, tá todo mundo pensando a mesma coisa. Gente, os atores dessas novelas turcas, autores não, os diretores, eu não sei o que passa pela cabeça lá. E é um ponto bem interessante que você observou. Com esse comportamento, ela merece ficar sozinha. Gente, tá todo mundo pensando a mesma coisa. Gente, os atores dessas novelas turcas, autores não, os diretores, eu não sei o que passa pela cabeça lá. E é um ponto bem interessante que você observou. Com esse comportamento, ela merece ficar sozinha. Gente, tá todo mundo pensando a mesma coisa. Gente, os atores dessas novelas turcas, autores não, os diretores, eu não sei o que passa pela cabeça lá. E é um ponto bem interessante que você observou. Com esse comportamento, ela merece ficar sozinha. Gente, tá todo mundo pensando a mesma coisa. Gente, os atores dessas novelas turcas, autores não, os diretores, eu não sei o que passa pela cabeça lá. E é um ponto bem interessante que você observou. Com esse comportamento, ela merece ficar sozinha. Gente, tá todo mundo pensando a mesma coisa. Gente, os atores dessas novelas turcas, autores não, os diretores, eu não sei o que passa pela cabeça lá. E é um ponto bem interessante que você observou. Com esse comportamento, ela merece ficar sozinha. Gente, tá todo mundo pensando a mesma coisa. Gente, os atores dessas novelas turcas, autores não, os diretores, eu não sei o que passa pela cabeça lá. E é um ponto bem interessante que você observou. Com esse comportamento, ela merece ficar sozinha. Gente, tá todo mundo pensando a mesma coisa. Gente, os atores dessas novelas turcas, autores não, os diretores, eu não sei o que passa pela cabeça lá. E é um ponto bem interessante que você observou. Com esse comportamento, ela merece ficar sozinha. Gente, tá todo mundo pensando a mesma coisa. Gente,